A paz do Senhor Jesus a todos que desejam uma paz de Cristo. Conforme eu prometi, estou aqui de volta. Vou continuar contando as revelações que Deus tem me dado. Deus tem me dado revelações desde que eu sou criança, fui criada no caminho do Senhor. E quando eu percebi que as coisas que Deus tem me mostrado aconteciam, eu comecei a ficar mais atenta ainda à voz do Senhor. Deus tem me mostrado coisas para mim, tem me mostrado coisas para aqueles que me cercam. Então, o que eu faço? Vou mostrar aqui para os irmãos. Ó, eu tenho o meu caderninho, onde eu anoto tudo para não esquecer. Eu comecei a dar muito valor, muito mais valor quando eu percebi que as coisas aconteciam. Não tem como eu contar todos aqui, as coisas, os testemunhos, mas assim que eu puder, eu vou contando os testemunhos de coisas que Deus me revelou e que já aconteceram, tá? Eu vou falando. Mas aqui a intenção do vídeo é contar coisas que são reveladas que servem para toda a igreja, porque são coisas particulares que tem aqui, é muita coisa. Esse aqui é o segundo caderno, porque o primeiro já estava tão velhinho que eu tive que passar tudo para cá. Quando eu percebi isso, né, eu comecei a entender mais, né, a gente vai pegando experiência, vai entendendo mais, vai aprendendo mais a ouvir a voz de Deus. E eu resolvi não guardar só para mim aquilo que serve para toda a igreja. Então, irmãos, eu estou aqui com esse caderninho e eu anotei, viu, o último sonho aqui, a data, né, porque é importante a gente colocar a data também. Na verdade, ele não é o último sonho, mas é o mais recente que eu vou contar hoje. Porque o último mesmo, ele foi bem particular. Então, vai ficar só para mim aqui, eu e Deus. E esse aqui é o que eu vou contar para a igreja. Foi no dia 8 de janeiro de 2022. Mês passado, né? Estamos em fevereiro. Esse sonho aqui foi um sinal no céu. Eu via um sinal no céu e eu estava dentro de casa. Isso no sonho, tá? Dentro de casa, era madrugada, estava com a minha família. Eu não sei porque não estávamos dormindo, estávamos acordadas, luzes acesas. Quando eu olho pela janela, eu vejo um sinal no céu. Não dava para ver nitidamente porque se movia. Então eu fui para fora de casa e falando, um sinal no céu. E eles viam também, vinham atrás de mim para ver o que era. Nós olhávamos para o céu, não conseguíamos discernir o que era na verdade, porque estava em movimento, e eram movimentos rápidos, né? E tinha as nuvens também, às vezes se escondia atrás das nuvens. E estava de noite. Só não estava tão escuro porque havia uns reflexos luminosos. E então a gente conseguia saber que estava tendo ali alguma coisa diferente no céu. E ficamos olhando bem, acompanhando, seguindo com os olhos para poder distinguir o que era aquilo. Então teve uma hora que deu para distinguir muito bem. Quando se aproximou um pouco mais e ficou fora das nuvens, deu para ver muito bem. Era uma aliança. Eu ficava olhando e falava, era uma aliança. Eu falava, é uma aliança, né? Todo mundo que estava ali da minha família via. Nisso, eu olho para o lado e vejo um grupo de jovens cientistas sentados em frente a uma casa, né? Uns sentados assim no meio-fio, outros sentados assim, tipo um degrau, em uma escadinha, estava ali. Eles que estavam ali produzindo esse sinal. Eu percebia isso porque eu via na mão de um deles eu não sei o que era, mas parecia um celular, mas pode ser qualquer uma outra coisa, semelhante ao celular, e ele apontava assim para o céu. Quando eles percebiam que nós víamos, eles pararam de fazer aquilo ali. Eles estavam fazendo um teste, eu acho que aquilo era um holograma, né? Eles estavam fazendo um teste e escolheram a madrugada, porque na madrugada a maioria das pessoas estão dormindo, então é um sinal que eles não queriam ser tão percebidos. Mas eu percebia também que eles não estavam se importando tanto com a gente ter visto. Eles não estavam se importando. Eles riam, achavam engraçada a nossa reação, eles riam daquilo e tal. E para eles ali era muito comum, eles estavam ali testando aquilo ali.
tá bom? Então esse foi o sonho. Por que eu achei importante contar esse sonho mesmo não tendo o discernimento? Irmãos, eu não tive o discernimento real do sonho. Não vou mentir aqui para vocês, não vou falar nada de mim mesma. O que eu falar aqui sobre esse sonho é especulação, que fique bem claro isso, tá bom? É especulação porque eu não tive discernimento. No vídeo anterior eu falei, né? Quem tiver o dom de discernimento, né? Porque eu ia contar coisas que Deus tem me mostrado que eu não tenho claro discernimento, mas igreja é assim. A igreja soma, nós somamos. A um Deus dá o dom de visão, a outro de revelação, a outro de sonhos, a outro de discernimento de espírito, porque quando a gente se junta, aí a gente tem toda a clareza. Às vezes Deus dá um dom, vários dons para uma pessoa só? Sim, mas às vezes Ele distribui porque a gente precisa estar em comunhão, precisa se unir. Irmãos, não é para a gente ficar se atacando um ao outro, porque no vídeo anterior eu recebi muitos ataques. Muitos ataques porque pessoas falando coisas do seu próprio coração, do seu próprio entendimento. Não é para agir assim. Fale somente aquilo que Deus lhe mostrar. Ai daquele que disser que Cristo falou, que Jesus falou, que Deus falou e ele não falou, tá bom? Então eu não vou me atrever aqui a falar coisas além e que você também não se atreva a isso. Fale somente aquilo que Deus te revelar. Então, se por acaso você tem o discernimento completo desse sonho, pode deixar aí nos comentários, vai ser muito edificante para a igreja do Senhor, porque Deus não faz nada que vá nos deixar confusos. Talvez eu não tenha total discernimento agora, mas conforme eu for estudando mais sobre isso, eu possa ter. O que eu já ouvi falar é que sim, estão fazendo hologramas, né? Tá surgindo aí essa tecnologia, né? Já tem. Mas é uma coisa que antigamente seria muito estranho, né? Difícil de imaginar. Mas que hoje, pra gente, não é nada assim, ó. Então, nós sabemos que sinais nos céus haveria no final dos tempos. Como seriam esses sinais, né? Seria Deus fazendo? Seria o anticristo fazendo? O povo fazendo? Os homens fazendo? Né? Não está tão claro isso, mas o que importa é que sinais nos céus haveria. A Bíblia fala que o anticristo faria sinais e enganaria todos. A muitos, né? A todos não, a muitos. Então, assim, a gente tem todas essas palavras aí na Escritura, né, o que Deus tem deixado para a sua igreja, para a gente estudar, para a gente averiguar, para a gente pensar, raciocinar e nos preparar. Então, que nós estejamos assim, preparados. A intenção aqui é essa, né? Eu não estou aqui para me gloriar, porque Deus pode usar qualquer um. Deus está falando para todos. Deus tem usado crianças. Deus tem mostrado várias revelações para pessoas no mundo inteiro. Então, assim, que fique bem claro que eu sou tão simples, tão humilde, tão pequena, tão pecadora, quanto todos que estão aqui me ouvindo. Entendeu? Não tem ninguém aqui melhor nem maior que ninguém. Somos iguais perante ao Senhor. Nós temos aqui nos unir, nos ajudar, com amor. E outra coisa também é examinar a si mesmo. Cada um deve examinar-se a si mesmo, tá bom? Então, irmãos, fica aqui, né, essa revelação para a igreja do Senhor, para todos nós, para mim. E às vezes a gente não tem discernimento na hora, mas Deus mostra assim mesmo, porque às vezes o entendimento vai vir depois. Às vezes tem um momento certo, como já aconteceu muitas vezes, de Deus me dar revelações que na hora eu não consegui compreender, mas depois eu vi ela se cumprir diante dos meus olhos. Talvez porque eu não estava muito atenta, não estava muito ligada, né? Ligada ali no que, talvez por isso possa ter passado desapercebidos. Então, assim, cada vez a gente vai aprendendo, a vida é assim, a gente vai aprendendo as coisas, Deus vai nos dando os ensinamentos e nos preparando
nos preparando. E a Bíblia fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a entendem. E é assim, irmãos, Deus vai nos instruindo, vai nos orientando. Então, isso aqui é para a gente ficar atento, porque, assim, tem coisas aí por trás, né, enganosas. Então, a gente tem que ficar ligados, tá bom? Então é isso, irmãos. A paz do Senhor para todos que desejam uma paz de Cristo. E no próximo vídeo tem mais.